Olá, eu sou Celisa Barbalho e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que nos atinge a todos, independente de nossa idade, de nossa profissão, de nossas convicções pessoais, políticas, sociais, nossas teorias. Então, hoje eu quero falar sobre a finitude da vida. No meu último vídeo, eu falei sobre ciclos da vida e seu sentido. Foi no momento que eu estava falando sobre meus próprios ciclos, minhas décadas completas. Eu fiz 70 anos esse ano. E no vídeo eu coloquei sobre a importância da finitude da vida e daquilo que nós vamos legar para as gerações que vêm depois de nós. Hoje de manhã eu fui surpreendida com a notícia do falecimento de uma pessoa muito querida, que é o pai da minha nora. Então, 7 e pouco da manhã, eu ligo o meu celular e vejo lá a notícia. E isso me tocou profundamente e eu estou gravando esse vídeo antes de ir para o velório. Então, por que nós precisamos falar continuadamente sobre finitude da vida? Porque nós achamos que, às vezes, nunca acontece conosco ou nunca acontece com pessoas mais próximas. Na verdade, os ciclos se fecham, não é isso? Eu acabei de falar para vocês, eu falei no vídeo anterior que eu fechei o ciclo meu de 70 anos e agora comecei uma nova década. Então, a morte chega inesperadamente, os ciclos se fecham. E nós nunca estamos preparados para isso. E o importante é lidar com isso da melhor forma possível. Eu fico imaginando como minha nora deve ter se sentido ou estar se sentindo, porque ela não estava presente na cidade, em Brasília, onde o pai faleceu. Isso aconteceu comigo quando eu havia ido para a Itália, para o aniversário de meu filho mais novo, e minha mãe faleceu aqui em Goiânia. E eu estava lá na Itália, sem condições de voltar, e passaram vários sentimentos por mim. Então, sabendo que a morte é inevitável, ela é uma angústia do ser humano. Nós só não sabemos quando ela chega, mas é uma certeza, não é isso? Então, eu quero hoje falar para vocês como eu tenho encarado essas perdas. Nos últimos anos, eu tenho tido algumas perdas significativas. Em 2009, faleceram minha mãe e um tio muito querido. Em 2011, uma irmã muito querida. E em 2016, um irmão também muito querido. Então, o que se pode pensar diante da morte? Tá bom, ela é uma certeza, mas o que nós podemos pensar? Inicialmente, tem uma avalanche de sentimentos. Nós nos sentimos impotentes, porque nada a fazer diante da morte, inicialmente. Porque a morte chega como o amor, ele chega inesperadamente. E a morte também, por mais que se espere, porque existem mortes repentinas, por exemplo, um acidente, a queda de um avião, pessoa atravessou a rua, foi atropelada. Existem mortes repentinas. A pessoa sai de casa e você imagina que vai voltar à noite, ela já não volta mais, algo ocorre, uma síncope,
alguma coisa séria que interrompe bruscamente a morte. Existe aquela morte também que é esperada, que a pessoa adoece e que a pessoa e a família têm tempo para se acostumar com aquela ideia. Mas a verdade é que quando ela chega sempre inesperadamente e nós não estamos preparados para ela. E nós sentimos então impotentes, né? O que fazer diante disso? Rebelar não adianta, não é mesmo? Nada a fazer. Eu me recordo há muitos anos atrás, quando meu avô faleceu, eu devia ter 30 e poucos anos. Meu avô faleceu e eu era muito ligada a ele. Ele, inclusive, me chamava de Celizinha, né? Ele me chamava de Celizinha e eu era muito ligada a ele. E eu me recordo que eu fiquei me sentindo assim, fiquei me sentindo com raiva dele, porque ele se foi. E eu achei que foi prematuro. Imagina, eu com meus 30 anos, julgando quando é que seria bom que meu avô fosse, ou de outro modo, falando de outro modo, eu não achei que foi uma época boa. Então, nós não sabemos quando a morte chega nas nossas vidas. Pode ser de uma criança, pode ser de um adulto, pode ser de um idoso, pode ser de uma amiga. Nós nos rebelamos, é próprio do ser humano. E aí fica muito forte a gente encarar isso. Às vezes é difícil a gente entrar no luto e a gente se dar conta que realmente o ciclo de vida dessa pessoa se fechou. E é interessante observar que o ciclo de vida daquela pessoa se fechou. Digamos, o sentido da vida dele ou dela se completou. E, nesse sentido, nós precisamos lidar com a nossa impotência, sim. Lidar com o nosso luto, porque o nosso luto também pode ser saudável se nós o encararmos assim. Então, o que eu preciso e quero falar para vocês hoje, antes de partir para levar os meus sentimentos para a família, vejam só o que nós podemos fazer diante da morte própria ou da morte de alguém. Algo que me veio aqui, me preparando para falar para vocês, foi, em primeiro lugar, não procrastinar sobre nossos sentimentos, sobre a expressão dos nossos sentimentos em relação àqueles que nos são mais caros. Por exemplo, não deixar para amanhã dizer para quem está do seu lado, eu te amo, eu gosto muito de você, eu estou feliz que estejamos juntos, ou eu te perdoo, porque errar é humano e muitas vezes nós ficamos guardando no nosso baú. Eu às vezes tenho essa atitude, né? Meu marido inclusive brinca comigo, puxa vida, você guarda muita coisa no seu baú. Eu tenho aprendido a ser diferente, eu tenho aprendido a lidar com o meu aqui e agora. Por quê? Aqui e agora é um tema da Gestalt terapia, é um conceito da Gestalt terapia que diz: somente aqui e agora nós podemos fazer algo por nossas vidas. Aquela pessoa, aquele desafeto seu que você tirou da sua lista, né, de amigos, quando encontrá-lo novamente, sorria para ele, sorria para ela, não é? Aquele projeto seu, comece a colocar em prática.
aquele desejo, por exemplo, de encarar uma alimentação mais saudável, comece como você pode aqui e agora. E eu gosto muito de uma frase que Santo Agostinho disse no seu livro As Confissões. Ele diz o seguinte: existe somente um tempo, o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. Vamos falar isso, vamos detalhar isso. O meu presente agora é preciso ir a Brasília para externar meus sentimentos para a família da minha nora. Esse é o meu presente. Quando eu estou presente para esta situação de hoje, eu me recordo também de outras situações em que eu já vivi perdas, porque uma perda que alguém ao nosso lado está passando nos remete às nossas próprias perdas. Então, é importante ser solidário, é importante levar o seu apoio e o seu abraço. Nem se preocupe, nem nos preocupemos com aquilo que vamos dizer ou como é que vamos reagir lá diante dos familiares. Se vamos chorar, se vamos abraçar, se vamos ficar mudos, o importante é a presença, porque a presença, ela diz mais do que 1000 palavras. Então, voltando para Santo Agostinho, o meu presente é preciso ir a Brasília, levar esse apoio, esse abraço à família que acaba de perder um ente querido. Eu me remoto às minhas perdas, quer dizer, é o passado que vem para o meu presente. E hoje eu me lembrei da minha mãe, do meu avô, do meu tio e de dos meus irmãos, um irmão e uma irmã, e de várias pessoas que já mudaram desse plano físico para um plano espiritual. Algo que conforta também é pensar que em algum momento, em algum lugar, no espaço sideral, num espaço que não tem tempo e de repente nem espaço, nós nos encontraremos com essas pessoas. E o que vale, o que conforta é aquilo que você sente pela pessoa, aquilo que você quer dizer para essa pessoa. Então, e outra coisa, também lembrando Santo Agostinho, porque eu estou emocionada, existe então o presente das coisas futuras. É isso que eu estou fechando. Então, existe um presente real, concreto. Hoje, daqui a pouco, pego o carro e vou para Brasília. Esse é o meu momento presente, presentíssimo, que eu vou enfrentar. Quando eu enfrento uma situação dessa, vem o presente do passado que chega aqui e me mostra: você já passou por isso. E essas pessoas estão passando também. E o presente do futuro, como consolar alguém que perdeu um ente querido? E eu costumo dizer, de repente a morte não existe. A morte você se distancia fisicamente da pessoa que você ama, mas se existe afeto, se existe amor, a pessoa continuará no seu coração, na sua vida. E de alguma maneira, por exemplo, pessoas que enfrentam doenças e depois partem para o outro plano, fica, apesar do luto, apesar do não entender porque agora, e continuando no meu tema, qual o significado da morte? A morte é um transpor de plano. Enquanto nós continuamos nesse plano físico, a pessoa parte para um outro plano. E se nós temos espiritualidade, se nós
acreditamos que a vida continua de alguma forma, isso deve confortar nosso coração. Então, um grande abraço e um grande carinho pela pessoa que se foi, que é o pai da minha nora, João Manuel Inglês. E muito carinho e muito afeto e muito conforto para a família. E que nós possamos encarar essa questão da finitude da morte como o que eu preciso fazer com a minha vida para que quando a minha morte chegar, ela chegue mais leve. Então, a questão da tarefa cumprida, a questão do espalhar alegria, espalhar algum projeto social, algum projeto mesmo dentro da família, não cultivar dissabores, cultivar a paz, que sejamos paz por onde nós passarmos, porque com paz, se nós formos paz e nós cultivarmos a paz, nós vamos ser lembrados pelos nossos descendentes, pelos nossos amigos, como alguém que promoveu a paz. Então, quem promove a paz pode sair desta vida de uma maneira mais leve. E é isso que eu desejo para as pessoas que se separam do nosso amigo, para as pessoas que ficam. Então, que as coisas boas que ele deixou sirvam de exemplo, que ele seja perdoado naquilo que as pessoas acreditarem que precisam, né? Que precisam de perdoar. E o mais importante é sabermos que todos nós vamos passar por isso na pele. Vamos perder pessoas quando? Do modo que qualquer pessoa, nós já perdemos pessoas, nós vamos continuar nos separando de pessoas e as pessoas vão se separar de nós. Então, resumo do que eu quero deixar para vocês hoje é: cultivemos a paz, porque a paz é leveza e, se Deus quiser, algum dia nos encontraremos com nossos entes amados. Fica aí essa dica de cultivar a paz, de ter tranquilidade, de ter amor no coração, para podermos deixar um legado mais leve para os nossos descendentes. Nos vemos no próximo vídeo.